Fala, meu povo do nono ano. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Espero que estejam bem, né? Espero que estejam levando de boa essa situação aí que nós estamos passando, né? Sempre repetindo, né, galera? É o que nós temos, né? Ninguém esperava por isso. Vamos ficar assim durante um tempo, então precisamos aproveitar da melhor maneira possível, certinho? Beleza? Então vamos começar a matéria nova de gramática. Nós vamos trabalhar os pronomes demonstrativos. Pegue o seu caderno. Tá com o caderno aberto? Tô olhando, hein? Tá com o caderno aberto, pega aí. A gente vai anotar, tá, a matéria. Ela se encontra na apostila também, nós vamos fazer exercícios de lá, mas é importante que você tenha no seu caderno anotado para que a gente tenha mais de um lugar para estudar, tá? Não só na apostila, mas também no caderno. Beleza? Papais, mamães que estão aí olhando, confiram se eles estão com o caderno aberto, né? Se eles vão copiar a matéria bonitinha aí, tá? Para que o prof explique e depois a gente possa aplicar isso aos exercícios, tudo bem? Beleza? Então, a matéria que a gente vai aprender é pronomes demonstrativos. Galerinha, esses pronomes demonstrativos, como o nome bem diz, eles demonstram algo, tá? E aí, o que eles demonstram pra gente? O que eles podem mostrar pra gente? Uma coisa é a questão da localização espacial. Então, a localização de algo. Então, esses pronomes eles podem demonstrar a localização de algo. Além disso, eles podem nos localizar no tempo, tá? Eles podem fazer uma localização temporal de tempo. Além disso, galera, eles são elementos coesivos que servem para retomar ou para inserir argumentos, informações no texto, tá? Então ele localiza também elementos textuais, certo? Então os pronomes demonstrativos eles servem para nos localizar, para nos demonstrar em relação ao espaço, localização espacial, o tempo ou localizar algo no texto. Se foi algo que já apareceu no texto ou que ainda vai aparecer no texto, tudo bem? Beleza? Ok. Digão, eu já entendi para que ele serve. Né? Eles demonstram a localização de algo. Mas quais são eles? Né? Quais são os pronomes demonstrativos utilizados por nós? Tá? Então, vamos ver quais são. Belezinha? Anotadas aí esta primeira parte. Anotada, né? Uma parte só. Ok. Quais são eles? Quais são esses benditos desses pronomes? Vamos lá. Galera, os principais são o esse, o essa e o isso. E aí tem aquela outra forma, né? Com o T. Este, esta, isto. E aí o aquele, aquela, aquilo. Beleza. Coloquei só um A diferente aqui, tá, gente? Mas é o mesmo. Ok. Esses aqui são os pronomes demonstrativos. Certo? Tabelinha aí para vocês. Ok. Só que esses pronomes, eles podem ser unidos a preposições. Então, exemplo, né? Vou dar alguns exemplos aqui, uma observação. Anotem aí a observação. Podem ser unidos a preposições. Exemplo. Olha lá. O em mais esse fica nesse, né?
E aí, galerinha, pode ter neste, pode ter nesta, pode ter naquele, naquela, naquilo. Enfim, a gente consegue unir o em a vários deles. A mesma coisa acontece com o de, né? Exemplo. De mais esta, por exemplo. Fica desta. Tá? Então, os pronomes comuns, galera, tem vários outros exemplos, né? Todos eles você pode tentar unir com o em ou com o de e formar, né, uma nova palavra, certo? Então, esses são os principais pronomes demonstrativos, mas saibam que eles podem ser unidos a preposições, dependendo do que vem antes, se o verbo pede preposição, se a palavra pede preposição, tá? E aí podem aparecer essas outras formas, nesse, nessa, nisso, neste, nesta, daquele, daquela, daquilo. Tudo bem? Show? Todos eles funcionam como pronomes demonstrativos. Belezinha? Estão anotados aí quais são os pronomes demonstrativos? Tudo anotadinho. Que agora a gente vai começar a ver as funções, né? Como que eles localizam essas coisas todas? Vamos apagar aqui para ver essas funções, beleza? Se não deu tempo de anotar tudo certinho, junto com o prof, depois você volta aqui. Essa aula fica disponível no Plural e no YouTube, beleza? Volta e anota. Mas tenha tudo anotadinho aí. Beleza. Galera, a primeira função que a gente vai ver é a localização espacial, tá? Essa é a primeira função. Então, localização espacial. Galerinha, neste caso aqui, opa! Truco! Galera, neste caso aqui, a gente tem 3 posições, tá? Então, quando a coisa que você quer localizar estiver perto da primeira pessoa, quem fala, aí você vai usar este, esta, isto. Beleza? Quando a coisa está perto de quem está falando, né, perto da primeira pessoa, do eu, aí você vai usar este, esta, isto. Quando a coisa que você quer localizar está perto da segunda pessoa, com quem você fala, aí você vai usar esse, essa e isso. Tá? Então, quando a coisa que você quer localizar está perto da pessoa com quem você está conversando, tendo um diálogo, aí você vai usar esse, essa, isso. Tudo bem? E quando estiver longe das pessoas do discurso, aí você vai usar aquele, aquela, aquilo. Ok? Então, quando está perto da primeira pessoa, quem está falando, você vai usar este, esta, isto. Quando está perto da segunda pessoa, que é aquela com a qual você está conversando, aí você vai usar esse, essa, isso. E quando estiver longe de todo mundo, distante de todo mundo que está conversando ali, está lá longe, aí a gente usa aquele, aquela e aquilo, tá?
Vamos ver como funciona isso na prática. Então vamos pensar assim. Vou deixar aqui enquanto vocês vão copiando, o prof vai explicando. Este canetão é preto. Por que o prof está falando este? Porque ele está perto de mim, ele está na minha mão. E sou eu quem estou falando, a primeira pessoa, certo? Então, este é preto, este é vermelho. Estes canetões pertencem a mim e estão comigo. Tá vendo? Certo? Estes aqui. Nossa, Digão, no dia a dia o povo não fala assim, não. No dia a dia o povo usa esse para tudo, né? É esse, é isso, é essa, é esse aqui, esse aí, esse lá, esse é tudo esse, certo? Porém, galera, tem essa diferença, né? Pensando na gramática formal, né, há uma diferença. No uso, galera, se eu falar para vocês assim, ó, esse aqui é meu, isso aqui é meu, isso, esse, você vai entender, não vai? Você vai entender perfeitamente que ele pertence a mim, tá, tipo, não importa que tá perto de mim, certo? Se eu falar isso aqui, você não vai me questionar e falar, não, Digão, é isto, tá perto da pessoa que tá falando, né? No dia a dia a gente acaba usando indiscriminadamente, mas tem regra, tá bom? Quando tá perto de mim e eu estou falando, então, estes canetões, né? Este celular está marcando o tempo da aula, né? Este aqui, ó, perto de mim, beleza? Este paninho aqui, ó, tá vendo? Este paninho é utilizado para limpar aqui, beleza? Ok, joia. Então, tá perto de quem tá falando, esta, isto. Se tiver perto de você, eu estou falando com você, meu aluno. Aí, eu quero falar de algo que está aí perto de você. Então, por exemplo, esse caderno que está na sua mão é verde, é amarelo, é preto, é branco, é o quê? Né? Essa caneta que você está usando é de que marca? É Bic? Essa daí? Né? Eu estou falando com você, a coisa está perto de você. Não está perto de mim. Tudo bem? Então eu uso esse, essa, isso. Ok? Esse computador que você está usando, esse é o da sua mãe. E esse celular aí? De que marca que é? Esse daí que você está usando. Certo? Então, a gente usa esse, essa, isso quando a coisa está próxima daquela que está conversando com a gente. Tá? De quem está conversando com a gente, da segunda pessoa. Ok? Agora, vamos supor que nós estamos conversando aqui, mas o prof quer fazer referência, quer localizar uma coisa que está lá longe. Né? Então, imagina assim, ó, a gente está fazendo uma viagem para fazer um acampamento, aí tem uma montanha, aí o prof fala assim, gente, tá vendo, ó, aquela montanha? Aquela montanha é a mais alta de Minas Gerais. Tá vendo aquela pedra lá, ó? Né? A gente está conversando aqui, mas a coisa está distante de nós, certo? Então, quando está longe das pessoas do discurso, de quem está conversando, dos interlocutores, né? Aí a gente usa aquele, aquela e aquilo, né? Então, gente, o que será aquilo lá caindo do céu? Aquilo, né? A gente está conversando aqui, mas a coisa está lá longe, beleza? Então, é assim que a gente localiza as coisas no espaço. Este, esta, isto, quando está perto da gente. Esse, essa, isso, quando está perto de quem está conversando com a gente. E aquele, aquele e aquilo, quando está longe de todo mundo. Tudo bem? A gente está conversando aqui e o negócio está distante. Certo? Entendido? Localização espacial, show? Show! Então vamos. Nossa, Digão, nunca prestei atenção nisso. Eu falo isso pra tudo. Aqui é BR, né? O que eu sempre falo? Aqui é BR. Aqui a gente fala do jeito que a gente quiser e boa. Você que lute pra entender o que eu tô querendo dizer, né? Isso é BR. Isso é BR. Galera, ó. E para localizar no tempo, tá? Localização temporal. Localização temporal. Aí é o seguinte. O que é isso, Digão? Quando a gente quer explicar em que momento nós estamos, ou que momento foi passado, ou que momento ainda vai acontecer, tá? Galerinha, se a gente utilizar o este, o esta e o isto, a gente está falando do momento presente ou futuro, tá? Então, presente e futuro
a gente usa este, esta e esta. Exemplo, Diggs, com o maior prazer. Este ano... Opa! Este ano não dá, né? Este ano está diferente. Muito, né, galera? Este ano está muito diferente. Por que o prof usou este? Porque eu tô falando de qual ano? Este, 2020, tá? Então, eu estou falando aqui de 2020. Ok? Então, a gente usa o este, o esta e o isto para falar do momento presente. Então, por exemplo, esta aula. Qual aula? Esta aqui. Este dia, dia de hoje, dia 30 de junho, certo? Esta manhã está encantadora. Esta manhã que está acontecendo agora, tá bom? Então, este momento é muito importante para mim. Este, ok? Então, quando é presente ou futuro. Digam, dá um exemplo de futuro? Dou. Olha lá. Nesta aula falarei sobre os pronomes. Então, esta aula que vai se iniciar ainda, certo? Nesta próxima aula. Nesta aula que ainda vai acontecer, tá? Então, falarei, tá no futuro, ainda vou falar. Beleza? Então, este ano, momento atual, nesta aula, pode ser a aula que vai se... que posso até estar no presente, né? Mas eu falarei, não comecei a falar ainda sobre os pronomes, certo? Então, é aqui já, né? Nesse caso já, mas enfim, pensa que não. Digamos, se eu falar assim, ó, nestas férias. Nestas férias. Quais são as próximas férias? Se Deus quiser, ali um pedacinho de Natal e Ano Novo, né? Então, nestas férias seriam as próximas férias, certo? Se eu falar nessas férias, de qual férias eu estou falando? Da anterior, da que passou, tá bom? Então, anotem aí o presente e o futuro que eu vou apagar para colocar o passado. Presente e futuro, este, esta, isto, tá? Nestas férias serão as próximas, tá? Vou até colocar esse exemplo aqui, para vocês lembrarem. Nestas férias, irei para Gramado. Se tudo correr bem. Galerinha, ou não, né, gente? Olha lá, nestas férias irei para Gramado, passar o Natal. Joia. Galerinha, nestas férias eu usei porque eu estou falando da próxima, tá? Próximas férias. Nossa, Gigão, eu não posso falar nessas férias irei? Nessas foram as anteriores. Nossa, Digão, a gente fala tudo errado. Então, gente, não é que a gente fala tudo errado, é que a gente às vezes desconhece, né? A função. Se existe nesse, neste, nessa e nesta, se existem duas palavras diferentes, é porque elas têm uma função diferente, entendeu? Senão não precisaria, senão só existiria o nesse, não o neste. Entendeu? A gente tem que parar pra pensar nessas coisas. Ah, por que tem as duas? Se elas servem pra mesma coisa, elas não servem pra mesma coisa. A gente que usa como se fosse a mesma coisa. Tá bom? Beleza. Vamos para o passado. Galerinha, e o passado próximo, né? Quando a gente tiver um passado próximo, passado que não faz muito tempo que acabou, aí nós usamos o esse, o essa e o isso, certo? Então, uma coisa que não aconteceu faz muito tempo. Então, se eu falar assim, ó, nessa aula, vimos o conjunto numérico.
sei lá. Neutro. Beleza. Galerinha, qual aula é essa? Esta aula aqui é a última. A última que aconteceu. Tá? Então, quando eu me refiro a nessa aula, não é esta aula, tá? Não é nesta atual. Nessa é um passadinho, tá? Então eu tô falando da última aula que eu vi, certo? Vamos pensar nas férias ainda. Se eu falar assim, ó, nessas férias conheci as cataratas. Cataratas, isso, do Iguaçu. E aí, o que aconteceu aqui? Nessas férias, de quais férias eu estou falando? Da última, certo? Das férias anteriores. Das que acabaram já, tá bom? Então, isso aqui aconteceu nas férias de janeiro, certo? Então, nessas foram as últimas, ok? Então, quando for um passado próximo, né? Nessa semana, várias notícias deixaram a gente preocupados. Nessa que passou, ok? Então, quando a gente está falando, nesse mês eu gastei muito mais que anteriormente, que no anterior, nesse mês que passou, certo? Então, sempre que a gente estiver falando do último mês, da última semana, do último dia, da última aula, o passado próximo da gente, tá? Dos últimos ali, aí a gente usa esse, essa, isso, certo? E quando for um passadão bem distante, naquela época, aí a gente usa o aquele, aquele ou aquilo. Beleza? Quando for um passado distante, que já aconteceu faz tempo, aí a gente usa aquele, aquela e aquilo. Beleza? Quando for alguma coisa que já aconteceu faz um tempão, tá? Então, vamos ver um exemplo aí. Quem nunca ouviu os avós falarem isso aqui? Isso aqui, ó, é quando o avô quer convencer você, né, de que você não faz nada, de que você é um estorvo no mundo, né, galera? Não é, tá, gente? Seu trabalho hoje em dia é estudar, as coisas mudaram muito, né? Antigamente as crianças trabalhavam porque elas viviam na roça e a família toda precisava ajudar ali para que tivesse subsistência e coisas do tipo, né? O mundo foi mudando muito, por isso que as crianças não trabalham com 7 anos hoje. Você não pode, tipo, você não mora na roça, tipo, para pedir para ela colher um algodão, né? É diferente, certo? Então, mas quem nunca ouviu um avô, uma avó, um biso falar assim, ó, naquele tempo, quando eu era criança, né? Então, é um tempo mais antigo, assim, né? Um passado longe, longínquo, né? Distante. Faz tempo, né? Naquela época, quando acontecia tal coisa, a gente era assim, era assado, né? Aquele tempo foi bom, né? Quem nunca ouviu isso aqui? Né? Aquela época épica. Aquela época da infância. Foi a melhor. Aquela época da infância foi a melhor, né? Aquela época, tipo, distante. Você já imagina que seja uma pessoa bem mais velha, né? Falando naquela época, naquele tempo, tá bom? Então, recapitulando a questão temporal. Quando é o momento presente, a gente fala hoje. Então, neste dia de hoje, tá? Neste momento, nesta aula.
quando a gente quer falar de coisas que já aconteceram, né, que tá um pouquinho no passado assim, essa aula, esse dia, essa semana foi complicada, esse mês passado, que acabou de passar, tá bom? E quando a gente está falando de algo bem distante, lá longe, que aconteceu faz um tempão, aí a gente usa naquele tempo, naquela época, aquela época, e assim vai. Tá? Que a coisa já aconteceu. Aqueles dias foram complicados, né? A gente está em 2020 agora vivendo uma pandemia mó louca, né? Imagina lá em 2030, em 2040, né? Passa aí uma década, 2 décadas, a gente falando, nossa, naquele ano de 2020, meu Deus do céu, aqueles dias foram sim complicados, né? Tomara que a gente possa falar isso e que não tenha nada muito mais complicado, né, gente? Mas enfim, galera, espero que vocês tenham compreendido, né, como que a gente usa os pronomes demonstrativos na questão espacial e temporal. A questão textual, galera, a gente precisa de uma aula só para isso, tá bom? Porque o prof precisa mostrar para você os pedacinhos de texto, tá? Como isso funciona e tal. Então a gente precisa de uma aula separadinha, tá? Para mostrar como a gente retoma coisas e introduz coisas no texto, tá? Mas no dia a dia, galera, a gente compreende, né, que a questão de localização espacial e temporal são as mais usuais, né? São as que a gente tem de uso mesmo da linguagem, beleza? Tentem ficar um pouquinho mais atentos, né, para isso, para tentar usar certinho, né? Olha, este aqui comigo, esse aí com você, né? Este dia está especial, né? Tenta aprender a utilizar, que você vai ver como tem um motivo para existir cada uma dessas palavras. Tudo bem? Espero que tenham compreendido. Até a próxima aula. Um beijo, um abraço, se cuidem. Tchau, tchau.